A paz de Jesus Cristo seja abundante em nossas vidas. No vídeo passado, falamos sobre o estudo da salvação, a regeneração do homem na cruz. Isto foi fato, aconteceu uma vez passado e, e não é um processo contínuo repetido, mas foi uma vez só, fomos regenerados. E hoje vamos falar sobre a santificação do homem também, essa obra maravilhosa que Jesus Cristo fez na cruz. A santificação é o processo da transformação do cristão à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Porque o cristão tem a vida de Cristo. E a santificação dele é essa vida transbordando do seu espírito para a sua alma e para o seu corpo, de modo que todo o seu ser está vivendo e transbordando a vida de Cristo pelo poder do Espírito Santo que nele habita. Então, essa é a santificação do cristão. E a Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 14, que devemos seguir a paz com todos e a santificação, pela qual ninguém verá o Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não tem a santificação, não verá o Senhor. Então, o cristão, santificação está separado para Deus. Deus é santo e o cristão também, ele está na presença do Senhor, o Senhor habita nele, então ele deve viver essa santificação diariamente. Primeiro, vamos ver como a santificação como algo legal, que já é um fato. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, está escrito, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Já se tornou para nós a nossa santificação. Lá em Romanos, falando que ele, porquanto de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, em Romanos 8, 29, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, que é o cristão, né, a este também chamou. Os verbos estão no passado. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui não está a palavra santificou, mas justificação, glorificação, nesse processo está também a santificação. E em 1 Coríntios 6,11, tem, falando sobre essa mesma verdade, está escrito, tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificado, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do Senhor. Então, fostes é passado. Então, a santificação é algo que já é legal, fato na vida do cristão. Já é algo que já aconteceu. E em Hebreus capítulo 10, eu quero ler mais um versículo que fala desse fato que já fomos santificados e também é um processo que continuamos a ser santificados. Veja o que está escrito em Hebreus 10, versículo 10. Nesta vontade, está falando de Jesus Cristo, a vontade de Deus nesse capítulo, que se fez corpo, se veio ao mundo, né? Diz aqui, nessa vontade é que temos sido santificados. Essa palavra temos sido, quer dizer, fomos e continuamos sendo santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Então nós já fomos santificados. Tanto que a Bíblia afirma que nós já somos santos, como cristão e como igreja. Veja, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Então, são chamados de santos em Coríntio e em toda a Caia. E, então, a igreja já é santa e o cristão também já é santo. Agora, de modo prático,
como é que essa santificação se torna experimental na vida do cristão? No dia a dia. É através da palavra de Deus e do Espírito Santo. Veja, em João 17, versículo 17, Jesus Cristo falou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Lá em Efésios 5, no versículo 25 e 26, Paulo escreveu: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a lavar. Deixa eu ler esse versículo 26 conosco. 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, olha, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, a palavra de Deus santifica a vida do cristão, santifica a igreja de Jesus Cristo, que é o corpo dele. Pela palavra e pelo Espírito Santo também, a igreja é edificada. 2 Tessalonicenses, veja o que está escrito. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, o Espírito também, ele é o agente, né? A pessoa que habita em nós, no cristão, que está na igreja e que vai nos santificando, né? Dia a dia, para que nós nos tornemos a imagem e semelhança de Cristo. Em outras palavras, para que o Cristo manifeste no nosso corpo mortal, porque a vida cristã é uma vida substitutiva. A santidade do cristão, da igreja, não é na carne. A santidade nossa é no Espírito, é na vida do Espírito Santo, na vida de Cristo que está em nós. Outro versículo que fala que a santidade a santificação é pelo Espírito, está em 2 Coríntios 3, 18. Diz assim, no versículo 17, vou ler, diz: o Senhor é o Espírito, e onde Ele está, aí a liberdade. Deus é Senhor, o Espírito é Senhor de tudo, e quando Ele está, aí é o centro, está direcionando, está tendo senhorio na vida do cristão, na vida da igreja, aí a liberdade, aí a santificação. Diz aqui: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, quanto mais nós voltamos para a palavra, vendo que a palavra é Espírito e vida, ali está Jesus, né? E voltamos para o Espírito Santo para ter comunhão com Ele, para adorar, para buscar a direção dEle, ser guiado por Ele, mais e mais a vida dEle, a palavra do Senhor, que está em nós também, vai fazer com que a imagem e a semelhança de Jesus Cristo apareça no nosso corpo mortal, flua do nosso espírito para a nossa alma, para o nosso corpo, enfim, para toda a nossa vida, a fim de que a santificação do Senhor apareça em nossas vidas. Então, e lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós já vimos que Jesus vai apresentar uma igreja gloriosa, ele está lavando ela, santificando no dia a dia, é um processo presente, diário, contínuo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está escrito algo muito impressionante. O Deus da paz vos santifique em tudo. Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, né? Sejam guardados íntegros, perfeitos, irrepreensíveis, sem defeito, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a santificação é uma obra que o Senhor já fez por nós, legalmente, no passado, nós já somos santos. Se alguém disser para você é um imundo, um impuro, um sujo, um profano, você pode às vezes fazer coisas erradas, eu também na carne, mas agora nós somos santos, legalmente. E experimentalmente é no dia a dia, na dependência do Espírito Santo,
na dependência da palavra do Senhor, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com a palavra do Senhor, isso vai levando-nos à santidade experimental, a vivermos a santidade de Cristo nessa terra, porque nós não temos santidade na carne, a nossa santidade é Cristo. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.